pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo e o tema da aula de hoje é transformação de soro, um dos temas mais solicitados no canal. Espero que você goste, vem comigo para a gente aprender um pouquinho mais. Muito bem, então vamos à nossa aula de transformação de soro. Primeiramente precisamos saber de alguns conceitos e definições. Será que a gente sabe o que é uma solução? Uma solução é a mistura de algo sólido, soluto, com algo líquido, que é o solvente. Um exemplo clássico é o soro fisiológico, que é a mistura da água com o sódio, que é o sal. Mas quando será que a gente usa uma transformação de soro? Geralmente usamos quando a solução prescrita pelo médico é diferente da que temos disponível no hospital para a imediata utilização. Nesse contexto, podemos encontrar soluções isotônicas, soluções hipertônicas e soluções hipotônicas. Mas será que eu sei o que são essas soluções? Pensando que essa carinha feliz é o sódio, nas soluções isotônicas nós temos exatamente a mesma concentração presente no sangue e na solução. Já nas soluções hipertônicas, a concentração do soluto na solução é maior do que a presente no sangue. Por isso, ela é chamada de solução hipertônica. E nas soluções hipotônicas fica fácil entender. É quando eu tenho uma concentração de soluto menor do que a do sangue. Vamos a um exemplo prático. Atenção à prescrição médica. Foi prescrito um soro glicosado a 10%, 250 ml. Mas nós só temos no hospital soro glicosado a 5%, 250 ml e ampolas de glicose 50%, 10 ml. Como proceder? É importante a gente observar que a solução que nós temos é a de 5%, que é uma solução padrão. Essa solução de 10%, ela não é uma solução padrão. Por isso, ela nunca vai estar presente em nenhum estabelecimento de saúde. Logo, nós teremos que transformar este soro de 5% em um soro de 10% por meio da utilização das ampolas de glicose que são hiperconcentradas. O primeiro passo é saber o que precisamos e o que temos. Nesse caso, vamos relembrar aqui a prescrição. Nós precisamos de um soro glicosado a 10%, 250 ml, e nós temos soro glicosado de 5%, 250 ml, e ampolas de glicose 50% com 10 ml. Desmembrando o que a gente precisa, nós vamos ter um soro glicosado 10%, 250 ml. Mas será que eu sei quanto equivale 10% de soro glicosado? Para quem não lembra dessa aula, volta lá nas aulas do canal que eu tenho uma aula específica para você relembrar essa operação matemática. Mas para quem já está afiado, vamos lá. Nós temos então 10 gramas em 100 ml. Todas as vezes que eu tenho esse tipo de apresentação em porcentagem, é importante que a gente relembre que a apresentação sempre se dará em gramas do soluto e a porcentagem, por isso 100, sempre vai ser ml, a unidade de medida utilizada. Porém, a gente tem que lembrar que o volume que eu tenho não é de 100, é de 250 ml. Então, 250 ml equivale quantos gramas de glicose, que é o meu X. Então, vamos resolver essa regrinha de 3. X vezes 100 é igual a 10 vezes 250. X vezes 100 eu copio, igual 10 vezes 250. Vamos resolver aqui do ladinho essa operação matemática. Lembrando que aqui eu posso colocar o meu zero do lado de fora para não ter que multiplicá-lo, acelerando o processo de resolução do meu cálculo. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1, 5. Vamos então colocar o sinalzinho de mais, porque nós vamos somar isso depois no final, e vamos multiplicar o número 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. Somando então, aqui dá 0, 5 mais 0, 5, e o 2. Esse 0 então vem aqui para baixo, e aí eu tenho a regrinha, né? A cada 3 números, 1, 2, 3, eu ponho um ponto.
2.500, então agora eu vou isolar o x e vou passar o número 100 para o outro lado depois do sinal de igual, e então, quando eu faço isso, a operação ela se torna invertida. Se aqui esse 100 ele estava multiplicando o x, quando ele passa para depois do sinal de igual, ele passa dividindo. E aqui eu tenho um outro tipo de regrinha, onde eu posso eliminar o número de zeros. Então eu tenho 2 zeros em cima, eu posso cortar com 2 zeros de baixo, fazendo com que eu tenha um número menor a ser dividido. 25 dividido por 1 dá 25 mesmo, né? Então nós acabamos de descobrir que o soro que nós precisamos tem 25 gramas de glicose. Ainda desmembrando, nós temos que saber o que nós já temos. Nós temos aí o soro glicosado a 5% com 250 ml. Mas como é que faz mesmo esse cálculo? É só lembrar, né? 5 equivale a 5 gramas, está para 100, que é o porcento, né? O valor do símbolo de porcentagem, que expressa-se em ml. Mas eu tenho que lembrar que o meu soro ele não tem 100 ml, ele tem 250 ml. Quanto eu tenho em gramas de açúcar nesse soro? A regrinha de 3 básica. X vezes 100 é igual a 5 vezes 250. X vezes 100 eu copio, igual 5 vezes 250, vamos resolver aqui do ladinho. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10. E 2 que estão lá em cima, 12. 1, 2, 3, coloco um ponto. Então, eu tenho o valor de 1.250. Vou isolar, então, o x, fazendo o 100 passar lá para o outro lado, dividindo. 1.250 dividido por 100, posso cortar um zero aqui. Vamos resolver essa continha aqui do lado. 125, o menor número possível para ser dividido é o número 12. 12 dividido por 10, só dá 1, né? 1 vezes 10, 10, para 12 sobram 2. Desce o número 5, 25. Quantas vezes cabe o número 10? 2 vezes, né? 2 vezes 10, 20. Para 25 sobra 5. Agora a gente tem que perceber que o número 5 é um valor menor do que 10. Então eu não consigo mais dividi-lo. O que eu tenho que fazer? A regra matemática me fala que eu posso acrescentar uma vírgula e isso me deixa acrescentar um zero. Agora sim, né? 50 é um número maior do que 10 e eu consigo dividi-lo. Quantas vezes dá para dividir o número 50? Eu vou multiplicá-lo por 5. 5 vezes 10, 50. Para 50, 0. Então eu tenho o valor aqui de 12,5 gramas. Ou seja, o soro que nós temos já tem 12,5 gramas de glicose. Mas a gente não pode esquecer ainda que nós temos as ampolas de glicose. É só usar a mesma regra. 50 gramas está para 100 ml, porém a minha ampola tem 10 ml. Quantos gramas eu tenho em cada ampola? X. Regrinha de 3, x vezes 100 é igual 50 vezes 10. X vezes 100 eu copio, 50 vezes 10 é só resolver aqui do ladinho, né? Coloco o zerinho para o lado de fora para não ter que multiplicá-lo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. Baixou o 0, 500. Isolando o x, 500 dividido por 100, corta 2 zeros em cima, corta 2 zeros embaixo. 5 dividido por 1 é 5 mesmo, né? Então, nós acabamos de descobrir que cada ampola tem 5 gramas de glicose. Agora que nós sabemos o que temos e o que precisamos, basta fazer uma conta bem simples. Nós precisamos de 25 gramas de glicose num soro de 250 e nós temos 12,5 gramas de glicose num soro de 250 e as ampolas que tem 5 gramas em cada 10 ml. 25 gramas que é o que eu preciso, menos 12,5 que é o que eu já tenho. É só fazer essa conta de subtração. Ixi, mas será que eu lembro como é que faz essa conta? É uma conta simples, mas muita gente se complica por conta da vírgula. Então eu sempre tenho que lembrar, o maior valor tem que ficar em cima e o valor menor embaixo.
E aí eu tenho que lembrar que essa vírgulazinha aqui, ela tem que ser igualada lá em cima também. Para isso, o que eu faço? Eu vou colocar uma vírgula e acrescentar um zero. E aí, então, eu fico com as casas decimais igualadas, facilitando o meu cálculo. Só que zero não consegue subtrair 5. O que eu faço? Existe uma regrinha que pode fazer você pedir emprestado para o seu vizinho. No caso, meu vizinho é o número 5. O que eu faço? Eu vou pedir emprestado 1 para o meu vizinho e aquele 5 fica valendo 4. Então, eu tenho agora 10 menos 5 fica 5. 4 menos 2 fica 2. Lembrando que a vírgula ela vai acompanhar a mesma direção dos números que você está tendo como resultado. E aí, 2 menos 1, 1 mesmo. Então, eu tenho o resultado de 12,5. Esse valor é exatamente o que nós precisamos a mais de glicose. E onde a gente vai, então, encontrar esses 12,5 gramas de glicose? É claro, nas ampolas. Lembrar, então, que cada ampola dessa tem 5 gramas de glicose. Vamos, então, a uma regra prática para saber quantas ampolas usaremos e quantos ml isso representa. Uma ampola é igual a 5 gramas, isso é o que eu já sei. Mas o que eu preciso, que é 12,5, equivale a quantas ampolas? X. X vezes 5 é igual a 1 vezes 12,5. X vezes 5 eu copio, 1 vezes 12,5 é 12,5 mesmo. Vou isolar o x passando 5 para o outro lado na operação invertida, que é a divisão. 12,5 dividido por 5. Vamos resolver então esse cálculo aqui embaixo. Aqui nós temos um outro tipo de regra matemática. Como nós temos uma vírgula no valor a ser dividido, eu preciso eliminar essa vírgula para só então passar a dividir esse valor. Para isso, existe uma regrinha. Para eu eliminar essa vírgula, eu preciso colocar uma vírgula aqui no valor que vai dividir e acrescentar zeros exatamente na quantidade de números que eu tenho após a minha vírgula. Como eu tenho aqui somente uma casa após a vírgula, eu vou acrescentar um zero. E isso me permite eliminar totalmente a vírgula, fazendo com que eu tenha um número inteiro, 125 dividido por 50. Nesse caso, eu tenho que utilizar o número todo, porque 12 seria um número muito pequeno para dividir 50. 125 dividido por 50, quantas vezes eu consigo multiplicar o número 50 para ter 125? Essa regrinha eu já expliquei em outras videoaulas, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui. É só eu pegar o número 50 e ir somando para alcançar o valor a ser dividido. Isso é uma regrinha que facilita muito, principalmente nos momentos de avaliação e de concursos onde a gente está bem nervoso e ansioso e que às vezes nos faz errar por uma conta bem fácil. Embora seja uma regrinha primária, isso facilita muito. 50 mais 50, 0 e 0 dá 0, 5 e 5, 10. Dá 100. Ainda está longe do que eu preciso de 125. Mas será que cabe mais 50? Vamos ver. 0 e 0, 0, 5 e 1, 150. Estourou. Então esse 50 eu não vou poder usar, utilizando então somente duas vezes. Então 2 vezes 50, 100 para 125 sobra 25. Vamos então continuar porque eu não zerei essa conta. 25 dividido por 50 eu não consigo dividir porque este número aqui é menor. Então o que eu vou ter que fazer? Vamos então à lembrança de mais uma operação matemática. Quando o número aqui é muito pequeno, eu posso acrescentar uma vírgula e isso me permite a colocação de um zero. Agora eu tenho 250 dividido por 50. Continuando a minha conta aqui, eu já tinha aqui 3 vezes, né, que dava 150, mais 50, 0, 5 e 5, 10, vai 1, 1 e 1, 2, 200. Cabe mais 50, né? Para chegar em 250 vai dar exatamente o que eu preciso, ó. 0, 5, 2, 250. Então eu já usei 2 vezes, 3, 4, 5. Ou seja, 5 vezes o número 50 dá exatamente 250. Para 250, 0. Então, eu vou necessitar de 2 ampolas e meia para ter aquilo que eu preciso. Mas quantos ml isso representa? 10 ml, que representa aí uma ampola, tem 5 gramas. Para ter os 12,5 gramas que eu preciso, quantos ml eu vou ter? X. X vezes 5
é igual a 10 vezes 12,5. X vezes 5 é igual a 12,5 vezes 10. Coloco o zerinho lá para fora para não ter que multiplicá-lo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Baixou o zero. Aqui, a gente tem que lembrar que também temos uma vírgula. Então, a operação matemática que eu preciso lembrar para ter uma resposta correta é que eu tenho aqui, depois da vírgula, somente um número. Então, eu vou caminhar da direita para a esquerda um número e vou colocar uma vírgula. Então, eu tenho aqui o resultado de 125. Isolando o x, 125 dividido por 5. Vamos resolver essa continha aqui embaixo. Vou dividir pelo menor número possível, que é 12. 12 dividido por 5, 5 mais 5 dá 10. Se eu colocar mais 5, dá 15. Estoura. Então, eu não posso usar esse 5. Eu usei somente 2 vezes. 2 vezes 5, 10. Para 12, sobra 2. Baixei o 5, dá 25. Continuando aqui, se eu colocar mais 5, vai dar 20. Se eu colocar mais 5, vai dar 25. Exatamente o que eu precisava. Então, eu utilizei 5 vezes. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Essa continha é muito bacana porque muitas vezes a gente erra porque a gente esquece a tabuada. Então, aqui não tem como a gente errar. Eu sempre recomendo os meus alunos a realizarem essa continha do ladinho para não esquecer e não errar. Então, eu vou precisar aí de 25 ml, ou seja, as 2 ampolas e meia representam 25 ml de líquido a mais a ser acrescentado nesse soro. Mas vamos recordar o nosso frasco de soro. Nós temos ali um frasco que já tem 250 ml. Dentro desse frasco não irá caber mais 25 ml de líquido, por isso a gente vai precisar desprezar um pouco. E quanto que a gente vai desprezar? Nós vamos desprezar, nesse caso, exatamente o valor que nós iremos acrescentar em ml, ou seja, 25 ml. Mas nós não podemos esquecer que, ao desprezar este volume, estaremos desprezando uma solução, ou seja, água mais glicose, e que, no entanto, precisará ser reposta. Mas para isso eu preciso saber quanto de glicose foi perdida. Então vamos aos cálculos. 250, que é o meu soro inteiro, tem 12,5 gramas. Isso eu já tinha feito o cálculo anteriormente. Mas se eu jogar fora 25 ml, quantos gramas eu vou perder? X. X vezes 250 é igual a 25 vezes 12,5. Copio. 25 vezes 12,5. Vamos resolver esse cálculo matemático aqui do lado. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 que estão lá em cima, 12. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. E 1 que está aqui, 6. Mais. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1 que está aqui, 5. 2 vezes 1, 2. Somando, 5, 2, 11, vai 1, 2 e 1, 3. Aqui, então, nós temos um número com vírgula. Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? Somente 1. Então, eu vou caminhar da direita para a esquerda e vou colocar uma vírgula. 312,5. Vou isolar, então, o x, dividindo 312,5 por 250. Vamos resolver, então, esse cálculo aqui abaixo. Nesse caso, nós temos aquela regrinha lá. Como nós temos uma vírgula, nós vamos precisar eliminar essa vírgula. E para isso, o que eu faço? Eu acrescento uma vírgula aqui e um zero. Por quê? Porque depois dessa vírgula eu só tenho uma casinha decimal. Então, eu acrescento apenas um zero. E aí, isso me permite sumir com a vírgula, eliminá-la. Aqui, então, eu vou dividir 3.125 por 2.500. Aqui, só dá uma vez, né? Uma vez 2.500, 2.500 mesmo. Então, fazendo aqui uma subtração para saber quanto vai me restar,
3.125 menos 2.500, 5 menos 0, 5, 2 menos 0, 2, 1 menos 5 não dá, o 1 é menor do que o 5. O que eu vou ter que fazer? Peço emprestado para o meu vizinho. Meu vizinho é o número 3, então eu vou pedir emprestado 1 e ele vai ficar valendo 2. Então agora eu tenho 11 menos 5, 6. 2 menos 2, 0. Sobrou então 625. Só que 625 é um número menor do que 2.500. O que eu vou fazer? Vou então acrescentar uma vírgula e isso me permite colocar um 0. Agora eu tenho um número maior para poder dividir. Então eu vou somar aqui, ó, 2.500 mais 2.500, 0, 0, 5 e 5 dá 10, sobe 1, 2 mais 2 e 1 que está lá em cima, 5.000. Olha só, eu já consigo ter uma lógica de que se eu colocar mais 2.500 vai estourar, mas vamos ver quanto que dá? 0, 0, 5, 5 e 2, 7. 7.500 é um número maior do que o que eu preciso aqui, ó. Então, esse valor aqui, esse 2.500, eu não vou utilizar nesse momento. Ou seja, eu vou utilizar somente 2 vezes. 2 vezes 2.500 dá 5.000. Quanto que dá, então, de resultado? 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 2 menos 0, 2. 6 menos 5 dá 1. 1.250. Mas aí, 1.250 é um número menor do que 2.500. Porém, como eu já coloquei uma vírgula aqui, uma vez que eu coloquei essa vírgula, ela já me permite acrescentar mais um 0. Eu não posso colocar mais uma vírgula aqui, porque ela já foi colocada. Então, é só acrescentar um 0. 12.500 é um número maior do que 2.500. Então, eu só vou complementando o meu cálculo para saber quantas vezes eu consigo utilizar o número 2.500. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 7 e 2, 9. E 1 que subiu, 10. 10.000. Mais 2.500, 0, 0, 5, 2 e 1. 12.500, exatamente o que eu tenho aqui. Então, quantas vezes eu utilizei o 2.500? 2, 3, 4, 5. 5 vezes o número 2.500 dá 12.500. Para 12.500, 0. 1,25 gramas. Então, ao desprezar 25 ml, precisarei repor mais 1,25 gramas de glicose. E como que eu vou fazer isso? Com as ampolas, né? Então, 5 gramas, que é uma ampola, tem 10 ml. 1,25, quantos ml tem? X. X vezes 5 é igual a 1,25 vezes 10. X vezes 5, 12,5 vezes 10. Resolvendo a continha aqui do lado, vamos deixar o zerinho para fora. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Baixou o zero? Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? 2. Então, eu vou caminhar 2 casas da direita para a esquerda e vou colocar a minha vírgula. Tendo assim, 12,5. Isolando o x, 12,5 dividido por 5, vamos resolver esse cálculo aqui embaixo. Vamos eliminar a vírgula, acrescento uma vírgula e ponho um 0, sumo com a vírgula. 125 dividido por 50. Então, eu tenho que usar o 125 mesmo. 50 mais 50 dá 100. Se eu colocar mais 50, vai dar 150. Estoura, não posso usar. Então, eu vou utilizar 2 vezes. 2 vezes 50, 100. Para 125, 25. 25 é um número menor que 50, então eu acrescento uma vírgula e um 0. Continuando aqui a conta, mais 50. 0, 5 e 5, 10, vai 1, 2. Mais 50, 0, 5 e 2. 250. Opa, 2 vezes, 3, 4, 5. 5 vezes o número 50 dá 250. Para 250, 0. 2,5 ml. Então, para repor o que foi desprezado, nós utilizaremos mais 2,5 ml da ampola
de glicose. Vamos então só recapitular o que aconteceu. Daquele soro glicosado 5% de 250 ml, eu joguei fora 25 ml e peguei o volume que eu precisava das ampolas de glicose, que seria 27,5. O que são esses 27,5? Os 25 ml, que são as 2 ampolas e meia, mais os 2,5 ml, que é 1/3 de uma ampola, para ter então o que eu preciso para contemplar o soro glicosado a 10%, 250 ml. Contudo, o meu total de volume vai ser 252,5, ou seja, 2,5 ml a mais. Por quê? Porque eu só desprezei 25 ml e acrescentei mais 2,5, que foi o valor calculado de glicose que eu desprezei daqueles 25 ml. Isso geralmente não tem grande importância, porque 2,5 ml é o volume que geralmente a gente preenche o equipo de soro. Então, não tem tantos problemas, porque é um valor muito pequeno. Muito bem, vamos treinar então para ver se você entendeu todo o conceito dessa aula? Eu vou deixar aqui um exercício prático para que você possa exercitar o seu raciocínio. Foi feita uma prescrição de um soro fisiológico a 0,9%, 500 ml, mas nós só temos no hospital frascos de água destilada 500 ml e ampola de NaCl 20%, 10 ml. Como que a gente deve proceder? Muito bem, o resultado você vai encontrar no vídeo de resposta. Então eu espero que você faça e que você possa corrigir com a gente para ver se você acertou. Se você gostou dessa aula, não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e não esqueça aí de ativar o sininho para que você fique sabendo das próximas aulas que eu vou postar no canal. Até mais!